Boa noite a todos. Você tem medo de elevador, como este em que eu estou? Tem medo de elevador? Nosso primeiro assunto do programa de hoje é sobre o tema fobias. E quantas não existem e quantas não prejudicam as pessoas. E olha, esse elevador onde eu estou é uma réplica, é um elevador fake, que fica dentro do consultório do Dr. Cristiano Nabuco. Cristiano, muito obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por nos receber. O Dr. Cristiano Nabuco, ele é psicólogo, com mestrado pela PUC de São Paulo, doutorado pela Universidade de Portugal, pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, e ele tem um consultório sui generis que cuida exclusivamente de fobia, mas com esses artefatos. Aqui nesta sala, de onde nós estamos começando a reportagem, ele colocou um elevador, a réplica de um elevador, com sons. Vamos ligar o som um pouquinho? Vamos lá. Só para a gente mostrar, Cristiano. Pronto, aí nós já temos o som. E a pessoa fica com os óculos. Quer me dar os óculos, por favor? São óculos de realidade virtual. Isso. Que são usados. Pode colocar em mim? Eu vou colocar esse óculos. E aí faça como se eu fosse um paciente. Okay. Eu vou me guie para dentro do elevador. Eu vou colocar um fone de ouvido, que no caso eu vou conversar com você. Você está, não é? Perfeito. Então eu vou pedir para você ir para trás. Isso. Vai para trás. Agora já estou dentro do elevador. Você vai encostar as mãos. Isso. Vai encostar as mãos aqui atrás, exatamente para que você tenha a sensação do elevador. Então fique com o microfone. Vá narrando, por favor. Vamos lá. Então, à medida em que a gente inicia, né, a experiência, na realidade virtual, as portas estão se fechando. Ou seja, para o paciente que tem a fobia, na verdade, existe, então, uma sensação absolutamente fidedigna do que estaria acontecendo numa situação real. E o que vai acontecer é que, conforme a pessoa vai exibindo progressivamente os sinais de desconforto, nós vamos interrompendo a experiência e fazendo, então, com que ela vá, aos poucos, tendo um maior limite de tolerância até que ela possa progressivamente superar. Eu já estou vendo. Agora, eu queria que... A gente tem... Aí, vocês estão vendo também, é exatamente a reprodução desses óculos com realidade virtual, para que a pessoa possa, então, perder esse medo, que não inclui... Posso tirar já? Pode tirar, pode tirar. Muito interessante, muito interessante. Isso faz parte do tratamento, chama-se agorafobia. Exatamente. É o Vamos sair. Chega de barulho de elevador. Isso aqui é a claustrofobia que nós estamos... Aqui é claustrofobia. Exatamente. E isso faz parte, então, de um processo, de todo um tratamento. Uma coisa importante para a gente deixar claro é que muitas pessoas, muitos pacientes, quando vêm, eles falam assim, puxa, mas eu estou aqui no 9º andar de um prédio aqui em São Paulo, meu cérebro não vai saber que isso é mentira, né? Quando eu coloco o óculos. Então, a resposta é não. A hora que você coloca o óculos de realidade virtual, ele tem um mecanismo que ele engana o seu cérebro e imediatamente você está dentro de um elevador que, de fato, provoca todas as reações de medo. Muito interessante. E isso, quantas sessões são habitualmente, a pessoa que tem muito medo de elevador, talvez vocês nem saibam, tem gente que não sobe em elevador. Não é verdade? Vai pelas escadas, exatamente. Quando tem que ir. Exatamente. Isso se torna um problema, muitas vezes, porque muitas pessoas dependem desse tipo de situação, né? Se deslocar profissionalmente, inclusive, e muitas pessoas deixam, muitas vezes, de ter vantagens na vida, de galgar posições melhores por conta de uma simples fobia. A gente sabe que não é simples, porque para quem passa é de fato terrível. Agora, Cristiano, fobia é diferente de toque. Eu sei muitas pessoas que têm obsessão por coisas muito ordenadas, não conseguem nem trabalhar, uma espécie de escravos da simetria, tudo muito arrumadinho. Exatamente. O Roberto Carlos, nosso querido amigo, tinha aquela história da cor marrom, que ninguém podia se aproximar. Isso não é fobia, isso é toque. Isso é o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma outra característica, um outro contorno. O que nós estamos falando aqui especificamente são as fobias específicas. Então, o medo de locais fechados, a claustrofobia, o medo de aranha, o medo de elevador, medo de avião, medo de locais abertos, enfim.
toda essa categoria de problemas que muitas vezes provocam não só apenas a situação do medo, mas um pouco mais, Amaury, o pânico. Pânico. Me mostre da aracnofobia. Aracnofobia é quem tem medo de quê? De aranhas. Só aranhas ou outros bichos também? Normalmente a aracnofobia é o medo de aranha, mas o que a gente observa é que muitas vezes existem medos de baratas, de gafanhotos. Então o que a gente pode fazer aqui no programa é alternar o inseto, enfim, aquilo que é o elemento fóbico, para dar o realismo à situação. Conforme nós observamos, então, nós estamos reproduzindo aqui um ambiente onde existe uma aranha, e essa aranha vai se aproximando da pessoa, e a gente vai, na verdade, criando a sensação de realismo, até que nós possamos fazer com que esse livro, dentro da realidade virtual, também correspondente aqui na real, caia sobre a aranha e mate a aranha. Ou seja, é a maneira que o paciente tem. Amaury, vou pedir para você olhar a aranha bem de perto. Olha lá. Aí, no caso, você empurra o livro que está aqui em cima para cair sobre a aranha. Isso, você vai colocar aqui, tá? E o livro cai sobre a aranha, matando, então, a aranha. A gente precisaria de um outro sensor aqui que a gente não colocou para efeito de gravação. Mas, enfim, essa seria a finalização da experiência. Tem medo de avião? Aviofobia é a expressão correta que define medo de avião. Veja só o que o Cristiano Nabuco fez aqui na clínica. Desloca essa câmera para cá um pouquinho, ou eu me desloco. Ele fez um simulador, 2 poltronas reais de avião, a janelinha mostrando as nuvens, de forma tal que a pessoa que tem medo de avião se senta confortavelmente. E aqui começa o tratamento. Eu queria chamar a Juliane Verde Haddad Fonseca, minha querida amiga de tanto tempo, e que é aqui na clínica a responsável por esse setor. Isso. Responsável... Você nunca teve medo de avião? Não, não. Então, a gente está com esse tratamento novo, né? Que essa parte aqui do simulador, ela é usada para poder expor o paciente ao que tem medo. E, no caso, a gente tem vários pacientes, eu me lembro de um agora aqui de fora, de São Paulo, a gente recebe gente do Brasil todo, e ele, sem concluir o tratamento, já estava voando. Uma pessoa que não voava, uma pessoa que tomava, às vezes, há muito tempo atrás, tomava muito remédio. Se dopava para viajar. Dopava. Quando chegava no destino, ficava 3, 4 dias dormindo. E uma pessoa que tem casa fora do Brasil, então a família viajava, ele não conseguia mais ir recentemente. E assim, foi para Nova York durante o tratamento, mandou 1000 notícias, e como esse, vários outros que estão voando muito bem. Que legal. Agora, uma coisa, Cristiano, aqui também, vamos sentar nós dois aqui? Vamos lá. Fique conosco aqui, Juliane. Aqui, eu também uso óculos de realidade virtual. Exatamente, exatamente. Se você coloca nele, por favor, assim a gente pode... A ideia qual é? Né? É semelhante, então, ao elevador, que o paciente que fique sentado aí, ele também possa colocar o óculos virtual, ele vai colocar também os fones de ouvido. A Juliane fica do lado da pessoa, segurando na mão. Vamos voar, porque isso aqui é um simulador de verdade. Balança, simula o CB. O CB é quando o avião entra em... Cúmulos nimbus, exatamente. Cúmulos nimbus. Exatamente, exatamente. São as nuvens que mais tensão criam, né? Então, a ideia, na verdade, é turbulência. Que... Turbulência. Então, o que acontece? Tudo o que acontece na programação visual também é acompanhado pelos movimentos físicos. Então, essa plataforma é uma plataforma que ela tem mecanismos de robótica, que ela conversa com esse supercomputador, fazendo, então, Amaury, que, no fundo, o paciente, uma vez aqui dentro, de fato, ele esteja andando de avião. Agora, antes desse tratamento prático aqui, que é colocar a pessoa no objeto da sua obsessão, da sua fobia, do seu medo, tem uma conversa, tem uma variação? Exato. Né? O que acontece é que simplesmente colocar um paciente que tenha medo para andar de avião seria o mesmo que eu levá-lo a um aeroporto, e isso poderia muitas vezes até traumatizá-lo. Então, a ideia é a seguinte: uma vez que esse paciente chega aqui, ele passa por uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica, para que possamos, então, ter claramente a definição do problema, e uma vez que ele é apto para dar continuidade, ele se torna elegível e ele vai passar por uma série de sessões de psicoterapia
terapia pontual para que o paciente saiba, Amaury, como lidar com esta situação. Por exemplo, ninguém sabe, mas quando a gente está com muita tensão, naturalmente você tende a respirar de uma maneira errada, né? Então, aprender a respirar de uma forma correta. Uma outra coisa importante, muitas pessoas que têm medo, elas sequer percebem que elas têm medo. Então, às vezes, podemos utilizar, inclusive, para que essa pessoa, uma vez sentada aqui, que ela segure um copo de plástico e, à medida em que ela tem medo, ela aperta o copo. E ela fala, nossa, eu não tinha percebido que eu estou com medo. Então, você vai dando uma série de elementos para que a pessoa, no fundo, aprenda a se autocontrolar. Esse é o grande ponto. Juliane, pode colocar em mim aqui, por favor? E vocês vão ver o que eu vou ver, e eu queria até que vocês falassem, fizessem comentários porque aqui simula até a chegada no aeroporto. Exatamente. Começa pela chegada, deixa eu ver, pode colocar. Pode colocar. E fone também não tem problema, está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Não deixe as minhas orelhas de Amaury Dumbo para fora. Não vão falar mais de mim ainda. Temos um fone também? Temos um fone também. Bom, a ideia agora é que a gente coloque um sensor para que possamos medir a frequência cardíaca do Amaury e ter um controle de como ele está lidando com a situação do ponto de vista emocional. Interessante os movimentos do aeroporto reproduzindo o embarque todo. Agora estou entrando no avião. Bom, a ideia agora é que, uma vez que o paciente esteja passando por todos os processos, desde chegando no aeroporto, fazendo check-in, passando pela Polícia Federal, entrando no saguão de embarque, ele vai passar pelo finger, até que ele entra dentro do avião e é acomodado, exatamente como vocês estão observando. Então, a experiência começa agora dentro do avião, que é o local onde as pessoas usualmente apresentam a maior fobia. Agora, Cristiano, essa tecnologia foi desenvolvida aqui no Brasil? Exato. Isso tudo foi desenvolvido por nós, é 100% nacional, tanto a programação. Na verdade, nós nos inspiramos na realidade virtual que existe hoje nos jogos virtuais, que eles trazem um imenso realismo, e nós utilizamos, então, para que a gente possa, né, de uma forma ou de outra, auxiliar e curar muitos quadros aí de problemas de distúrbios de saúde mental. Olha, nesse momento vai dar início ao processo de decolagem. O que acontece? A plataforma ela começa a vibrar e ela vai roubando 1 centímetro por segundo, e o paciente muitas vezes não percebe. Exatamente para que no momento da decolagem, então, o ângulo de ascensão ele seja maior e reproduza 100% o que está acontecendo. Conforme vocês vão observando aqui, ela já vai dando o processo de decolagem. As sensações são idênticas. A gente está taxiando, né, para decolagem, baixou a luz, impressionante. A ideia aqui é que ele vai sendo, então, perguntado, questionado. Olha, a gente está decolando, vocês podem perceber, ó, a plataforma começa a subir, tá? Ou seja, o paciente ele tem exatamente as mesmas sensações físicas daquelas que ele teria se estivesse em voo. E nesse momento, então, que seria um dos momentos mais críticos, nós começamos a perguntar e dialogar com esse paciente. O que você está sentindo? O que lhe vem à cabeça? Quais são suas sensações? Agora estamos em processo de aterrissagem. Eu estou sentindo a minha sensação da descida, é muito legal. Uma coisa importante da gente notar, quando muitas vezes falamos dessa ideia de medo de avião, mas será que todo mundo tem medo de avião? Isso não é muito pouco prevalente? Não. Para vocês terem uma noção, no Brasil apenas são 8 milhões de pessoas que não pisam em um avião, ou seja, o equivalente ao estado do Maranhão ou de Santa Catarina, que simplesmente não voam. Se nós tivéssemos esse tratamento à época de Oscar Niemeyer, ele teria produzido muito mais, porque Oscar Niemeyer, o criador de Brasília, nunca pisou num avião. Ia do Rio para Brasília de carro. Nunca pisou num avião, jamais, jamais. E o que a gente nota é que muitas vezes profissionais e grandes empresas, eles começam a ter um impacto severo na sua vida profissional, porque inevitavelmente hoje você tem que viajar.
E na medida em que você está impossibilitado por medo, isso é terrível, então limitando muitas vezes a carreira dessas pessoas. Agora, Cristiano Nabuco, falamos da agorafobia? Não. Falamos da claustrofobia. O que é agorafobia? São medo de locais abertos. É? Tem gente que não sai de casa? Não. A agorafobia vem, a origem desse nome vem de uma praça que existia na Grécia Antiga, que se chamava Ágora. As pessoas tinham receio de ir nesse local, então o nome virou agorafobia. Você tem tratamento para isso também, como a fobia social? Nós temos agora a fobia de locais altos, né, que também estamos desenvolvendo. Fobia social, que é exatamente aquela situação onde você tem que se expor, tem que falar em público. Então, basicamente, o trabalho ele é semelhante, ou seja, você passa por uma avaliação, recebe orientação psiquiátrica, passa pelos psicólogos, até que você vai, então, desafiar a situação na realidade virtual. Tem a astrofobia. Exatamente. Astrofobia. Sabe o que é astrofobia? Trovões e relâmpagos, né? A pessoa ouviu um trovão e um relâmpago, sai de circulação. E é muito comum a pessoa chegar com uma queixa, né, por exemplo, de fobia de avião, e de repente a pessoa está no consultório, um dia chovendo, com um trovão, e a pessoa relata uma outra fobia que a gente inicialmente nem sabia. Eu ouvi casos que a pessoa chega aqui, quando sabe que vai ter que se sentar no simulador do avião, já vai embora, abandona. Você perde clientes. Foi. Isso aconteceu no início, porque a gente ficou tão feliz com o equipamento. Na verdade, esse equipamento é único no mundo, não existe nada igual. E logo no início, nós, muito contentes com a situação, quando chegava algum paciente, eu tinha todo orgulho de mostrar a máquina e perdi alguns pacientes, porque eles ficavam com tanto medo que não voltavam mais. Não entro nessa máquina jamais. Para a gente encerrar, Cristiano Nabuco, eu queria falar de uma fobia, que é a fobia do momento, que é a fobia de todo mundo ficar... Não é? É uma fobia? É uma loucura. As pessoas não conseguem se desgrudar dos computadores, das redes sociais, enfim. Como é que chama isso? Isso se chama dependência tecnológica. Ele está relacionado... Como é o nome em inglês, Paola? Fubbing. É a coisa mais recente, é a pessoa tentar se libertar da escravidão das redes sociais, do seu iPhone, onde fica desesperado. Às vezes a pessoa está na outra sala, ela não vai conversar com a pessoa, passa uma mensagem. Isso está desestimulando a convivência, a boa conversa. Não é? É um vício. É um vício, não é reconhecido oficialmente ainda nos manuais de medicina internacionais, mas já é considerado um diagnóstico experimental. Para você ter uma noção, uma pessoa hoje média que não apresente um problema de dependência tecnológica, ela olha em torno de 1.500 vezes o seu telefone celular ao longo de 7 dias. Então, a gente já sabe que isso cria processos dopaminérgicos, onde o indivíduo começa a ficar viciado, não só no aplicativo, mas exatamente naquela necessidade biológica de ser estimulado. Fubbing é o nome. Põe aqui embaixo. Fubbing. É, bonito o nome. Mas bonito, pero prejudicial. Eu acho que a grande ideia é que nós tenhamos cuidado não só pelos adultos, mas com as crianças, né? Hoje existe todo um glamour dos pais de darem o telefone celular para o filho, de emprestar o tablet, e isso é terrível, isso não deveria acontecer. Antes dos 2 anos, Amaury, você nunca deveria deixar com que uma criança tivesse acesso aos eletrônicos. Só que não é o que a gente observa. Então, a criança de 1 ano que já vai lá e começa a mostrar habilidade. Nós tivemos lá no nosso ambulatório um caso de uma senhora que ela chegou dizendo que ela precisava de orientação porque o filho não saía mais dos telefones celulares. Ele não saía da cama, né, quando se o telefone estivesse na mão dele, ele não almoçava, ele não ia dormir, até que eu estou tentando imaginar que idade teria. Ela fala, mas doutor, isso não é o pior é quando nós vamos ao shopping. Por que ao shopping? Porque ele larga da mão para pedir colo para as balconistas. Ele sai correndo, mas o que tem a ver a balconista com isso? Porque uma vez no colo das balconistas, ele consegue ter acesso aos teclados. Mas que idade tem seu filho, dona Maria? 2 anos e 3 meses. Incrível. Cristiano Nabuco, muito obrigado. E tem tratamento para isso? Tem tratamento. Já tem um tratamento, porque a coisa é recente, não é? Isso. O tratamento também é recente. Isso, já tem em torno de 7 anos, no Instituto de Psiquiatria aqui do HC da USP, a gente já tem um ambulatório voltado apenas para isso. Cada caso é um caso também. Cada caso é um caso desse vício. Desse vício, isso, exatamente. Juliane, prazer em revê-la.
Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a visita, foi ótimo. Cristiano Nabuco, um inovador.